2, 1, bora! Boa noite, no ar, Cidade em Debate. Aqui, Montenegro e região é notícia. E você acompanha do seu lar e participa, juntamente com os nossos queridos debatedores da noite. Sou Simone Nunes e estarei hoje mediando, juntamente com Clóvis Domingues, que é empresário, Estevão Carpes, que é secretário de Obras do Pareci Novo e vereador suplente da nossa cidade, Gelson Alves, que é vice-presidente da Associação de Atingidos pelas Cheias do CAI, e Sérgio Fur, que é consultor de processos produtivos. Hoje é 8 de agosto de 2025 e você pode estar aí assistindo do canal 6 da Claro TV Montenegro, os assinantes da Zetanet na cidade e no interior. Também pode estar acompanhando pelo Facebook e YouTube da TV Mon HD. Lembre-se, você participa, comenta, curte, compartilha e concorre a uma deliciosa pizza Valentinas. Boa noite, Clóvis. Boa noite, Simone. Boa noite aos companheiros da mesa. Obrigado pelo convite. E boa noite às pessoas que nos veem e nos ouvem. Vamos interagir com o programa. Estevão. Boa noite, Simone. Boa noite, meus colegas de bancada. Boa noite a todos que nos assistem aí. Agora, em especial, também o pessoal do Pareci lá. Eu mando um abraço. Né? A gente tem divulgado a TV Mon lá também. E dizendo que hoje foi um dia bom para os nossos produtores lá, porque recebemos hoje, da deputada federal, recebemos, através do trabalho da prefeita Cris e dos vereadores do Pareci, 3 tanques, né, de água, de pulverizar as lavouras. Então, a nossa comunidade lá recebeu, o sindicato da associação recebeu mais 3 maquinários, tem bastante maquinário à disposição, e é isso aí, incrementando a produção, né? Temos que estar sempre trabalhando nisso, desfocado. Coisa boa. Gelson Alves. Boa noite. Boa noite, Simone. Boa noite, seu Clóvis Domingues. Boa noite. Seu Carlos Estevão e Sérgio Fur. Muito obrigado aos telespectadores, né, que estão nos acompanhando. Vamos curtir, comentar, né, para participar do sorteio da pizza, né? E eu quero mandar um nome aqui acho que de todos aqui da bancada e da TV Mon, um abraço ao Dia dos Pais, né, que é domingo, né? E aqueles que não têm ainda mais o seu pai aqui, né, também um abraço para todos, né, que tem o pai no céu, né? E eu quero fazer, tá fora da pauta aqui, mas foi um pedido que eu recebi de telespectadores para falar sobre um esgoto a céu aberto na rua Oswaldo Aranha, ali perto onde tem a fisioterapia, e tem pessoas que têm que sair de cadeira de roda e passar por dentro do esgoto para ir fazer a fisioterapia. Então é uma coisa muito triste, né? E lá na Timbaúva, na rua Adalberto Muger, um buraco na calçada onde a RGE trocou o poste e ficou o buraco, e uma senhora caiu dentro desse buraco, né, na rua Adalberto Muger. Então esses 2 assuntos, né, então vamos pedir aí pro pessoal da assessoria de comunicação, né, do município, se tiver nos ouvindo, alguém possa passar para eles, pedir, né, providência, que são 2 coisas assim bem urgentes, né? Obrigado. Com certeza. Sérgio. Boa noite a todos da bancada. Os branqueou a bancada hoje, né? Tá todo mundo de cabelo branco, menos a nossa mediadora, né? Mas o resto aqui Porque tá... ela é novinha, como sabe. Porque ela é bem nova, né? Mas boa noite a todos os nossos telespectadores, né? Somos uma TV, então desejando a todos nós um bom debate e também a participação e comentários de todos que nos assistem. E hoje você acompanha o seguinte: vereador reclama que governador do estado deu pouca atenção a Montenegro no período da enchente. Percival diz que a saúde não funciona e ele sugere que as pessoas procurem a Defensoria Pública. A Câmara entrou uma forma de forçar a realização de concurso público,
não vai mais aprovar renovação de contratos emergenciais para 1 ano. O governo do estado vai investir 214 milhões no turismo nas cidades do Rio Grande do Sul. O que isso vai impactar em Montenegro? São estas e outras notícias que você vai aí estar acompanhando, vai estar comentando, participando e quem sabe vai ser o felizardo da noite levar aquela deliciosa pizza Valentinas. E a enquete é a seguinte: vereador Thales Ferreira reclamou que o governador do estado, na época da enchente, visitou várias cidades atingidas, menos Montenegro. E agora a gente quer a sua opinião. A, porque outras cidades foram mais atingidas que Montenegro. B, falta de força política da nossa cidade. Ou C, não tem uma opinião formada sobre o assunto. E antes da gente ir para a primeira notícia, quero dizer o seguinte: o CEPER, Sindicato de Montenegro, hoje completou 55 anos de luta, resistência e união na história aqui da nossa cidade. Parabéns a todos os envolvidos, parabéns a todos os filiados e parabéns aí à nossa diretora do núcleo, a Betinha, né, por estar aí engajada na luta por melhores condições aí de trabalho e qualidade de ensino para todos nós. Parabéns, 55 anos do CEPER Sindicato. E a primeira notícia é a seguinte: nesta semana, o Cidade em Debate analisou o projeto de lei do vereador Percival de Oliveira. O que ele está querendo? Reduzir o risco de violência e importunação praticadas a mulheres e assaltos e violência contra idosos, em alguns aí, principalmente em pontos de ônibus ao descerem à noite, principalmente quando esses pontos ficam distantes de suas residências. Assim, pelo projeto, fica assegurado às mulheres e aos idosos que utilizam transporte coletivo no município de Montenegro o direito de escolher o local que considere mais seguro para desembarcar. Isto no período da noite, das 8 às 6 da manhã. E eu gostaria de saber a opinião de vocês sobre esse assunto, sobre esse projeto que ele está aí apresentando. Estevão. Interessante, Simone, que a empresa faça um consenso para isso. É muito importante esse tipo de coisa, porque a gente tinha até então no transporte público, eles tinham os pontos delimitados para parar. Então, nunca foi possível eles parar, nem que fosse um idoso, nem que fosse uma senhora grávida ou gestante, né? E seria muito importante, sim, porque esse tipo de coisa já acontece, esse tipo de ação já acontece em outras cidades do Rio Grande do Sul. Né? Quando se trata de mulher, quando se trata de uma mulher gestante, né? Um idoso, né? É importante Montenegro também estar nessa situação. Só que eu vejo assim, ó, que nós somos, eu não diria mal, mas é pouco atendido com relação às linhas, né? Concordo que hoje muitas pessoas andam de carro, tem muito veículo, né? Muitas coisas, por exemplo, que são mais cômodas, baratas, que nem os Uber, né? Assim, mas eu acho que é o seguinte, com o tempo as empresas foram perdendo seus clientes porque devido ao mau atendimento, devido a essa simples coisinha que é muito importante aqui, porque eles nunca paravam fora da parada, eles sempre conduziam a pessoa para a área mais próxima, que às vezes não é próxima à residência daquela pessoa que realmente necessita, um idoso, um deficiente, né? Uma senhora, uma gestante, né? E eu acho que de noite, né? Pô, de noite é um tempo risco, perigoso, é um risco perigoso. Eu acho que é bem acertada a atitude, né? Tomara que surta o efeito, né, que o vereador quer dar, que é a aprovação desta... Porque tá difícil, né? Tá difícil mexer nesses contratos da empresa Montenegro, porque eu me lembro, há um tempo atrás, a gente meio que andou lidando, porque algumas localidades do interior necessitavam da linha. E tinha um número bom mas era difícil, ele batia o martelo, dizia que não ia fazer aquela linha e simplesmente não fazia, né? O fiscal não cobrava, ou ficava meio por conta deles, não por conta de quem administra, né? Já chegou a se falar, eu escutei aqui na bancada do Cidade de Debate muitas vezes, em falar que é o seguinte,
Se não está gostando, entrega o contrato, pega uma outra empresa. Porque quem é que não quer ter passageiro? Quem é que não quer ter linhas? Mas quanto mais linha, e eu tenho ditado, que eu aprendi com meu pai, que o pingo é que enche o balde. Se numa linha eu pegar 5 passageiros, na outra eu pegar 10, soma 5 mais 10 são 15. Se eu conseguir atender um número bom durante o dia, eu mato meus custos, né? Desculpa ter falado demais. Capaz. Sérgio? O transporte público na nossa cidade, ele é, na minha opinião, eu não vou medir palavras, é caótico, né? É um caos. Eu não uso porque não atende às minhas necessidades, né? Eu não uso. Então eu prefiro ir de carro e quando precisa alguma coisa que não posso usar o carro, eu vou de Uber, que é mais barato, entrega na porta, né? Então, por que o Uber tem sucesso numa cidade como Montenegro? Porque o transporte público não atende. Se nós tivéssemos um transporte público que atendesse às necessidades da cidade, o Uber não seria necessário. Agora, se a gente olhar também para as empresas grandes, as empresas de Montenegro, eles também não podem contar com o transporte público para levar seus funcionários. Então, eles têm que contratar uma empresa privada para buscar de casa em casa seus funcionários, levar para a empresa e trazer de volta. Por que eles têm que fazer isso? Porque o transporte público da cidade não funciona. É deficiente. Hã? É deficiente. É deficiente, absolutamente não é suficiente. Então, agora, quando a gente privatiza ou trabalha como um sistema privado, é preciso ter viabilidade econômica. A quantidade de passageiros dá a viabilidade econômica para a empresa, custo-benefício, né? Se não tem passageiro suficiente, eles vão ter prejuízo, eles vão ficar rodando. Agora, na cidade nós temos muitos outros problemas ainda, que assim, os trajetos, porque tem gente que mora a 4, 5 quadras de onde passa o ônibus. Os horários, as paradas, os pontos não tem telhado, estão abandonados. Então a pessoa tem que ficar esperando o ônibus debaixo de um guarda-chuva. Tu não sabe se ele não sabe se vai esperar 15 minutos, se vai esperar meia hora ou 1 hora. Porque eles não está funcionando. Então, é claro que permitir desembarque fora dos pontos, etc., vai ter consequências isso, porque provavelmente o trajeto vai ficar mais demorado. E a empresa, não sei se vai concordar com isso, porque vai ser um par e anda muito maior. E também essa questão toda de custo-benefício também já é um pouco complicado para essas empresas. Eu não sei se vai adiantar, sabe? Eu acho que se parar aqui ou ali, se eu moro a 3, 4 quadras de distância, a questão de segurança para idosos ou para mulheres ou para não sei o quê, não vai fazer grande diferença, né? Se parar um pouco antes ou um pouco depois, se o cara tem que caminhar 3 quadras. Então nós temos consequência também da questão de segurança da cidade, que está difícil, né? Está difícil. Então eu acho que não vai adiantar muito, mas serve como um discurso na Câmara, né? Espetacularizar um pouco isso e tal, ganha um pouco de evidência, mas eu acho que de prática não vai surtir efeito, mesmo que for aprovado. Johnson. Bem, existe esse contrato que o transporte coletivo é uma concessão, né, do município para a empresa, existe esse contrato. E tem alguns serviços que a empresa não tem interesse em fazer. Então, talvez eu tivesse que rediscutir esse contrato e esses serviços que essa empresa não tem interesse, poderia talvez uma outra empresa ter interesse em fazer, né? Porque às vezes tem pessoas que ele é o dono da empresa, ele mesmo dirige o carro, tem custo menor, de repente ele pode ter interesse num serviço que a empresa não tem interesse, porque ela tem que contratar motorista, né? Tem que pagar hora extra, toda a despesa a mais, né? Um carro maior. Então, a gente precisa fazer um debate desse contrato, né? E da possibilidade de chamar, né, outras empresas para prestar o serviço que a empresa não tem interesse. Sabe que o Brasil é um dos poucos lugares do mundo em que transporte público coletivo é privatizado.
A maioria dos países é público estatal. Porque muitas vezes tem que fazer trajetos que não têm viabilidade econômica, mas o conjunto todo dá resultado. Agora, se o cara é privado, ele vai analisar uma linha e vai dizer, essa linha não é lucrativa, eu vou tirar fora. A outra lucrativa eu mantenho. Este Então, horário eu ganho dinheiro, e no outro não. mantenho. Ou então é o espaço mais para encher o ônibus. Aí fica todo mundo pendurado, de em pé, coisas assim. Né? Mas estão querendo privatizar até as escolas e a segurança pública. É uma loucura isso. Clóvis, tua opinião? Essa questão de parar o ônibus em locais que não tem a parada, mas para servir as pessoas que estão dentro do ônibus, eu acho importantíssimo. Eu acho que já fazem, inclusive, a Unicinos, quando os ônibus da Unicinos, eles param em lugares onde a maioria dos alunos vão ficando. Então já existe esse interesse, e mesmo os ônibus da aviação. Então não é uma lei assim tão nova, e não é lei, é uma questão de conversar muitas vezes, e eles entendem que a segurança dos jovens que estão saindo das universidades, né, chegando nessas cidades, para dar segurança para mais perto das casas do pessoal. Claro que não entrando muito, saindo muito fora do itinerário. O serviço é ruim, mas eu vejo também a parte do município também ser muito ruim. Por que eu vejo ser muito ruim? Por exemplo, nós temos a parada de ônibus aqui na frente do CGC. Cadê a parada de ônibus ali? Onde é que as pessoas ficam nos dias de chuva? Ali é uma das paradas mais importantes da cidade, onde o pessoal sai do HM, sai da Unimed, tudo assim, e fica tudo na chuva, não tem uma cobertura, não tem nada, não tem parada, não tem nada. As pessoas param ali porque sabem que ali é o... Vai de Uber que é melhor. Hã? Ele vai de Uber que é melhor. Mas não é esse o interesse. As pessoas também, o ônibus ainda perto do valor do Uber é muito maior o valor do Uber do que do ônibus. Então, claro que as pessoas têm condições, vão de Uber, sem problema nenhum. Mas, na realidade, as pessoas com mais dificuldades preferem usar o ônibus. E aí eles não têm o atrativo de ter pelo menos um local que eles ficam ali sentados, ali esperando, que tinha parado. Foi tirado e desapareceu. E o município tem obrigação de colocar. Isso é do município, porque está embutido na passagem de ônibus que o usuário usa. O usuário usa, mas que as pessoas usam, e aí com isso tem um valor que é determinado para colocar as paradas de ônibus nos locais. E aqui em Montenegro o município não está fazendo, porque se a autoviação repassa e eles não colocam as paradas de ônibus, é uma falha. Já faz mais de ano que está assim aquilo ali. E outros locais também, no nosso interior também, eu ouço a crítica que não tem linhas, né, tia? Não tem linhas, é onde tinha que ter para fixar o homem no campo, na agricultura, né? O pessoal que vem estudar na cidade, tudo, uma infinidade de melhorias que podia ter, pelo menos com 4, 5 linhas em cada região, essa região mais habitada, porque aí vai formando uma fidelidade também nas pessoas saber que tem o ônibus, tem o ônibus às 8 horas da manhã, as pessoas ficam esperando, e meio-dia ele sabe que ele pode voltar, ele pode ir a 1 hora de novo, pode voltar. Então, isso é importantíssimo para o cidadão que mora no interior, né, que pode largar seus filhos, muitas vezes vem aqui na casa do avô, mas sabe que tem o ônibus, né, que dá segurança, não é um carro particular que vai levar, né, mesmo que seja um Uber muitas vezes, mas não é a mesma segurança que dentro de um ônibus, né, um carro maior e tudo. Então, Montenegro peca por isso. Tem municípios aqui no nosso entorno, por exemplo, Portão, onde todo o serviço urbano que o usuário está se servindo é pago pelo município. É municipalizado. É municipalizado. Todo ele o município paga. Então, interior e cidade. A passagem não é cobrada. Ninguém cobra nada, ninguém paga nada. O município serve, todo município é servido pelos ônibus públicos, sem ônus para o cidadão. Isso aí é uma delicadeza com o cidadão, né? É uma coisa legal, né? Então, é umas buscas que o município de Montenegro deveria também ter também,
se quer, tem um bom retorno no nosso interior aí com a agricultura forte e tudo, e quer continuar fixando as pessoas no interior, deveriam dar ônibus de graça sim, tanto na cidade como no interior. Botar, pagar, o município pode fazer isso aí, seria uma coisa legal. Mas aqui não, pelo contrário, não tem nem parada de ônibus, né? E nem as linhas também. Então, muito ruim, infelizmente. E pensar que, na sua maioria, a empresa já recebeu o valor antes do usuário andar de ônibus. Então, ele não precisa pegar você lá. O valor já está no caixa, porque a empresa já colocou o recurso dentro do cartão. Então, se tu ir trabalhar ou não ir trabalhar, o dinheiro já entrou no caixa da empresa. E se não me falha a memória, o ano passado não foi votado um apoio aí da prefeitura de 900 mil? Foi porque eles acharam que a tarifa estava defasada, eles queriam aumento da tarifa. E aí o que aconteceu? Houve um repasse financeiro para que segurasse o aumento, no caso da tarifa, por um período maior. Mas isso aí, se nós não escutar, daqui a pouquinho, ali por setembro, outubro... Então pedir de novo. Então vamos pedir de novo, novamente, né? Vamos pedir novamente. Eu acho que a situação que a empresa Montenegro se prostrou, né, no sentido de como está hoje, né, é fruto muito da negatividade que eles fizeram no passado. Entendeu? Eles foram correndo aos poucos os seus clientes, não tendo, por exemplo, nós somos clientes potenciais. Claro, eles alegam o seguinte, tem, vamos supor, 20 e poucos % que são aposentados, que têm a carteira que pode andar gratuitamente. Mas isso é um direito de qualquer cidadão, ao atingir uma determinada idade, fazer uso desse aspecto que é ser idoso, né? E assim, eles alegam esse tipo, alegam que as isenções são maiores do que o número de passageiros, mas o número de passageiros só se aumenta tendo um bom atendimento, cobrindo umas certas linhas importantes da cidade. O que a empresa faz hoje, as empresas gastam X mês com transporte. Se ela desse o cartãozinho para cada funcionário, se fosse regular e não atrasasse, e cobrisse uma grande parte da cidade, era mais vantagem para a empresa pagar a passagem na empresa Montenegro para os passageiros do que ela fretar um ônibus. O fretamento de um ônibus ele não é por passageiro. Se for 5 passageiros no ônibus é o mesmo preço daquela viagem. Agora, se for 50, continua sendo o mesmo preço, né? Então, assim, houve um desestímulo, a meu ver, né, gente, é a minha opinião, estou expressando aqui, a meu ver, houve um desestímulo a usar o serviço da empresa Montenegro, que é o caso que nós temos a nossa concessionária que tem aí, né, que faz esse tipo de trabalho. Na cidade e no interior. A população que é aposentada, vamos dizer assim, não tem tantos compromissos de horário. Sim. E a população ativa, economicamente ativa, que tem um emprego, ele tem horário para chegar. Se o ônibus atrasa, ele se ferra, porque ele vai chegar atrasado no trabalho. Então, assim, o cumprimento de horário é uma coisa muito importante, porque as pessoas se comprometem, estão comprometidas com o cumprimento de horário na empresa. Aí o ônibus, atrasado de novo, Sérgio. Sim, o ônibus atrasou, não sei o que e tal. Daqui a pouco eu digo, não posso mais vir, vou ter que vir de outro jeito. Ou arrumo uma motinha, ou vem de bicicleta, ou vem de Uber, ou vem de algum jeito. Por que a cidade está lotada de carro? Que não dá para estacionar? Porque não dá para confiar no transporte. Seria normal, né, tu pegar, por exemplo, toda a Timbaúva, quero ir no centro, porque o centro sempre foi aquele staff, né, de vir ao centro, pagar uma conta, de vir ao centro fazer compra. Né? Às vezes tu tem uma loja perto de ti, mas tem aquela coisa de vir ao centro, né? Então assim, hoje, graças a Deus, temos farmácias espalhadas por todos os bairros, já facilita, né? E temos quanto, né? Nós somos a cidade da farmácia. Também. Podia virar um ponto turístico isso? Podia, as farmácias, visitação de farmácias né? e continua, né? Isso seria importante. O mas pior é o sabe, seguinte, não, mas... o troço é tão, gente, desculpa eu te cortar, o troço é tão regulado que se tu for comprar um sorrisal na Timbaúva é 5, mas se tu for no centro é 5 também. Entendeu? Então, isso a concorrência que a gente não acha tem que aquela concorrência nos traz os preços melhores. Mentira. Existe um tabelamento muito grande. Assim, posto de gasolina tem, né? Tu vai pagar R$ 5,95, vai pagar R$ 5,90 aqui. No Cafundó vai pagar 6 pila ali, mas no outro dia vai estar R$ 5,95 lá também.
Então, a gasolina e remédio em farmácia não baixa tendo concorrência de jeito nenhum. Pode botar 200 postos de gasolina em Montenegro, vai ser o mesmo preço sempre. Eu tenho que às vezes Eu não quero perder, não quero perder o gancho, Estevão, não Desculpa, quero perder o gancho das farmácias. Sabe por que nós temos tanta farmácia em Montenegro? Porque tem muito doente em Montenegro. Pela uma estatística do Conselho Regional de Medicina, uma das cidades, proporcionalmente ao número de habitantes, uma das cidades que tem mais pessoas doentes no estado do Rio Grande do Sul. Por isso essa quantidade enorme de farmácia. Sim. Então, o governo do estado anunciou um investimento de 214 milhões no turismo em cidades do Rio Grande do Sul. Isso irá fortalecer CTGs e outras entidades. Na semana que vem, o diretor de turismo de Montenegro estará aqui no programa para falar sobre as possibilidades de impacto, à nossa cidade. E eu quero saber de vocês aqui, participantes, como é que vocês analisam esse assunto, se realmente vamos ter a parte aí desse recurso. Estevão? Como tradicionalista que sou, Exato. Claro, eu aplaudo e tenho que bater palma quando falo em ajudar a CTG. Mas se nós pensar, o Rio Grande do Sul é pitoresco, a nossa cultura é gaúcha. Ela é gerada aqui, graças a Deus, hoje está no mundo todo, no Brasil todo e no mundo todo enraizado a cultura gaúcha. É importante, sim, mas nós temos se aproximando agora da Semana Farroupilha, que é setembro, Então é o mês mais comemorado pelo tradicionalismo. Então, claro, politicamente, qual a decisão dos governos? É aportar recursos na área do tradicionalismo. Eu só espero que o seguinte, espero que as entidades tradicionalistas todas já tenham o seu projeto, Que é uma coisa assim, eles lançam a verba e Não preparam. Não preparam as entidades antes com os projetos, Mas assim, eu espero que as nossas entidades tradicionalistas do Rio Grande do Sul todo, não só de Montenegro, tenham projetos já para executar. Estejam aptos. Estejam aptos também e para executar na Semana Farroupilha, E turismo, Se tem uma coisa que atrai muito turismo, o Cafundó sabe, são rodeios, são eventos artísticos, culturais, porque a nossa cultura, ela transcende, Eu sou suspeito para falar, mas eu sou um apaixonado pelo tradicionalismo gaúcho. Então assim, eu acho que tem N possibilidades de execução, de mostrar o Rio Grande, de mostrar as nossas cultura, a nossa indumentária, as nossas danças, os nossos rodeios, as lidas campeiras, E eu acho assim, é uma coisa que é uma parte do turismo que até então estava um pouco esquecida, sabe? Ela só não é esquecida de fato pelos governantes, por quê? Porque as entidades tradicionalistas, por si só, elas trabalham muito esse tipo de atividade, Eu aplaudo, sinceramente, eu acho que é uma coisa boa, é bom para o nosso povo, o Gildo dizia na música, mocidade associem com a gente, vai no CTG e leva os documentos, vai ver de perto que danças decentes e que sociedade de bons casamentos, A gente conhece vários casais aqui que Prendim e Peão se conheceram numa invernada artística e hoje tem filhos que participam de invernada, hoje tem filhos que se conheceram no tradicionalismo campeiro, também se conheceram, casaram, têm filhos e os filhos deles hoje estão cultuando a tradição, que lá na frente nós não vamos estar aqui, mas que esses filhos desses tradicionalistas levem o nosso tradicionalismo para o futuro, é o que a gente espera. Gelson. Tenho dito. Bem, tenho dito. Quando fala assim, são 214 milhões do turismo para o estado do Rio Grande do Sul inteiro, É isso, E assim, eu não sei se vem algum dinheiro para nós, Porque o nosso turismo aqui, é meio fraco, Não sei se temos condições, de receber algum desse, porque são quase 500 municípios, 214 milhões, Cada município deve ter uns 3, 4 Mas CTG. Montenegro tem 6.
Pois é. Tomara que venha, né, dinheiro para nós, né? Mas Mas tudo ajuda. Não. GG, na ponta do lápis, tudo ajuda. É só continuar. Não, tomara que venha, né? Tomara, isso aí. Contigo, Clóvis. Esse recurso seria só para os CTGs ou para o turismo? Turismo. O turismo como todo. Nós temos outras atividades também no município. Aqui tá que é 214 milhões no turismo nas cidades do Rio Grande do Sul, fortalecendo CTGs e outras entidades. Outras entidades, pode ser carnavalesca, pode ser uma infinidade de outras atividades, inclusive parque de rodeios e festas como um todo, que busquem pessoas para o município e incrementando o turismo que se sabe que não... Se é CTG e outras, já diminuiu mais o dinheiro. Né? Daí vai diminuir demais, né? Bem pouquinho para cada um, né? Como sempre, os recursos, quando os municípios pegam e fazem a divisão por secretaria, a de turismo fica com medo de trocado, ainda suscetível a ser buscado para outra... Agora diminuiu mais ainda, ó. Agora diminuiu mais, tá? Então, estamos lá com os 214 milhões. Uma das frentes é a parceria com o movimento tradicionalista gaúcho, o MTG, que terá 3,5 milhões para transformar CTGs em pontos de recepção e vivência para turistas. Então, dos 6 que tu tinha aí, Estevão, tu pode, né, botar 1 ou 2. A ideia é transformar rituais e práticas culturais em experiências com apelo comercial. A outra medida, ou seja, os demais milhões, os 200 milhões, é em crédito, facilitando para empreendimentos turísticos. A linha será operada por bancos públicos do Estado e mira projeto de infraestrutura e serviço de impacto regional. Bora, quem sabe é o meu trenzinho que vai ir pro morro, hein? Só o Márcio Ponce fez uma pergunta aqui. Agradeço a todos que estão comentando, né? Que é bacana, depois tem a pizza, né? Mas assim, o Márcio fez uma pergunta. Márcio, eu acho que é o seguinte, eu acho que o distrito tradicionalista tem que ser na Ramiro. Eu acho que os tradicionalistas de Montenegro não podem aceitar que seja em outro local. Porque o ano passado, o povo ficou empilhado numa rua que não tinha calçada para andar, não tinha um comércio local. Não tinha acesso. Não tinha acesso. Eu acho assim, eu acho que o distrito tradicionalista de Montenegro tem que ser na Ramiro Barcelos. Que é a calçada mais larga. Mais larga, é isso aí. Tem que ser. Não deve aceitar. É a única. Não deve aceitar que seja em outra rua, a não ser na Ramiro Barcelos. Porque o maior orgulho do tradicionalismo é subir na contramão, a cavalo, a Ramiro Barcelos. Certo. Muito bom. E fazendo cocô no meio da rua. Com certeza. É isso aí. Pode passar dele em copo. Né? É isso aí. Mas é legal. Eu até perdi, mas acho que é tu, né, Sérgio? Sou eu. E que bom que tu leu isso, porque quando eu vi essa pauta, eu olhei assim, pensei, turismo, CTGs, e aí eu fiquei pensando assim, mas existe uma reivindicação dos CTGs para essa verba de turismo? Que eu saiba, não, né? Não estavam reivindicando dinheiro para um possível turismo, né? Porque o CTG é cultivar tradições gaúchas, é coisa de nós para nós, e está no mundo porque os gaúchos carregam isso no coração, né? Tá lá no Japão, tem o CTG no Japão, né? Mas aí eu olhei e disse assim, não, e outras entidades? Eu digo, tá, então o CTG é uma isca, mas eu vou para outras entidades, provavelmente o grande volume, estou pensando. E estou pensando nessas aventuras de infraestrutura. De infraestrutura. Nessa aventura de turismo que se fez agora recentemente, que deu com os burros na água, que foi a região de Cambará, Itabezinho, aqueles lados lá em cima, que os caras começaram a fazer inclusive teleférico, coisa do tipo, né, para carregar pessoas, e que ninguém subiu para lá. Eles pararam com isso porque não deu viabilidade econômica. Dá para entender agora? Esse é um dos grandes problemas, né? A gente sabe o que é. Então, assim, o Estado banca, faz a infraestrutura
depois se privatiza, se dá, se faz qualquer coisa, né? Então eu não acredito que primeiro para Montenegro vai vir alguma coisa, se vier vai ser uma migalhinha só para poder fazer tirar uma foto para a campanha eleitoral, alguma coisa do tipo, né? Hoje a prestação de conta é mais cara que o recurso que vem. Exatamente. E deu, acabou. A questão é, quais são as nossas prioridades nesse estado? Qual é a nossa prioridade como turismo, né? Nem falo de turismo. Será que Primeira temos projetos? prioridade, a nossa prioridade é turismo? Qual é a nossa prioridade no estado? Nós temos tanta coisa. Quer dizer, não é turismo para Canela, Gramado. Eles não estão precisando de ajuda, né? Então, lá é consolidado. Então, Tem pronto. lá tem investimento privado, né? Não, mas bastante, porque tem que é porque as pessoas porque tem tem- receita, que vai tem fazer receita. sucesso, mas não está fluindo também como eles Não Quem esperavam. quer abrir essa nova frente, Ah, com certeza. Estou querendo ligar um trem agora Porto Alegre, Gramado e Canela, né? Trem rápido, mas pergunta- Mas que a gente quem quer sabe se o fazer- trem já não está junto nesses 200, Não, 200 milhões não faz trem. né? aí já foi. 200 milhões Agora, não faz bem trem. provável que os Né? italianos vão pegar bastante lá em cima. A pergunta que a gente deve fazer nesses casos, sempre eu pelo menos faço, interessa a quem isso? E aí se a gente achar a resposta, a gente vai entender quem que está buzinando no governo para dizer, olha, eu preciso de dinheiro, eu preciso... porque eu não acredito que sejam os CTGs que tenham reivindicado isso. Isso provavelmente estão sempre pedindo dinheiro, né? Inclusive Com vocês certeza, ali estão com pedindo. certeza. Sempre Eu também estou pedindo. todo mas mundo não- pede, essas entidades estão Eles sempre pedem no pedindo. canal certo, às vezes não pedem no canal certo. Raramente vem alguma coisa. Não, Agora, os esse é o grande problema. Os CTGs estão pedindo bastante ajuda para reformar os galpão, né? Que os galpões estão velhos, né? Agora o Estância aqui colocou, né? O telhado novo, Sim. né? Sei que lá os lanceiros também Estão reivindicando. estão também. com recursos próprios ou tiveram que fazer empréstimo? O Estância do Montenegro com recurso da John Deere. Ela tá. aportou recursos, mas eles fizeram um projeto. Cultural. Né? Foi aprovado lá pela patrocínio. empresa e houve a concessão. Legal. Existe também no CTG Estância do Montenegro um projeto muito bom também, que são as crianças, as invernadas pré-mirim, juvenil, né? Que também as empresas também financiam o projeto com professor, com música, com lanche para as crianças, com roupas, né? Então, claro, uma vez certa feita eu escutei, foi do Leco que fez aqueles 2 eventos, Natal aqui, Cristão, sabe? Eu escutei dele, os recursos estão aí andando, o que falta é projeto para os recursos. Então, um projeto bem feito, bem elaborado, tu entra, né, na LIC, entra em qualquer lugar, os recursos existem para esse tipo de atividade turística ou outras atividades. Só que é o seguinte, tem que ter um projeto bem elaborado. Tu entra, daqui a pouco, com certeza tu pode vir a receber os recursos. Né? Perfeito. Quem sabe aí vamos ser surpreendidos. tomara. Para Percival, a saúde não funciona. Ele sugere que as pessoas procurem a Defensoria Pública. Vamos ver então a matéria. Tem gente ficando cega em Montenegro, porque não consegue uma consulta, daí encaminha para Porto Alegre, daí entra no sistema, daí tu vai lá na secretaria, tá no sistema, tá andando, não anda nunca! Não anda nunca! É uma vergonha. Eu tenho dito para as pessoas, procurem a Defensoria Pública, porque não tem outro meio. Se nós, vereador, ficarmos esperando pelo governo do Estado, pobre de nós, pobre da nossa população. Sérgio, como é que tu analisa aí a saúde pública aqui no município de Montenegro? É interessante essa manifestação do Percival, né? É do tipo, vou se queixar pro bispo, né? Tipo assim, tá achando ruim, vai se queixar pro bispo, porque assim, a Defensoria Ô, Carlos. Pública tá bem, mas
vai mudar alguma coisa? A questão da saúde é importantíssima, né? É uma das prioridades. Nós falamos antes de investimento em turismo, a saúde pública é mais prioritária até do que esse turismo. E o que está fazendo o executivo? E outra, o que está fazendo o legislativo também? Porque eles também têm responsabilidade sobre isso, né? De fiscalizar, de legislar sobre o assunto. E aí, assim, tá todo mundo, cada um por si, né? Então, tipo, vai procurar a Defensoria Pública, te vira, tá achando ruim, procura teus direitos. Então, aí assim, então, a minha sugestão é, os que estão com o poder público na mão, então que abandonem seus cargos, né? Saiam dali, porque se não conseguem fazer nem a questão da saúde funcionar, então, saiam dali, né? Não conseguem fazer. É isso. Estevão. O Sérgio tem razão, o pessoal também tem razão no que ele está expondo ali. O que acontece? A saúde pública, né, ela tem limites que eu digo de algumas coisas, por exemplo, da injeção está previsto, o exame de uma biografia está previsto, entendeu? Mas tem alguns exames que não estão previstos como públicos. Teria que ser procurada a rede particular para fazer. Sendo que o Estado também tem os limites. Mas o Estado, para mim, o Estado não deveria ter limite. Se tu tem uma doença e ela não existe, né, ela não está prevista ali atendimento naquilo, como o cidadão faz para ser atendido? Ou ele paga do bolso, ou ele entra na via judicial e ganha o direito. Ele ganhando o direito, o município sempre pagou. O advogado da prefeitura nem contesta. Ele paga o remédio, aquele que o médico receitou, ele não está naquela carta de remédios que são fornecidos gratuitamente pela prefeitura e nem naquela carta que o Estado está fornecendo. Mas tu entra na justiça, a prefeitura compra, justifica o gasto do dinheiro, porque o ente público ele não pode simplesmente puxar dinheiro do bolso, que nem a gente faz, o Cafundó fazia muito isso. Botava a mãozinha no bolso, isso eu vi, está aqui do meu lado, né? O Cafundó metia a mãozinha no bolso, pegava ali, vai lá e compra, meu filho, teu medicamento, sabe? Isso eu vi. Desculpa te usar, Cafundó, mas a bondade a gente tem que referenciar, sabe? Então, assim, o ente público, no caso, claro, ele manda que faça. E é justamente o que o ente público precisa para poder bancar aquele medicamento, porque se ele pegar o dinheiro e dar e aquele medicamento não está no manuscrito, não está nos escritos, ele responde, sabe, por uma improbidade com relação àquilo. Agora, assim, claro, eu acho que o Percival está indicando o caminho, só que tu falou certo, o ente público, o legislativo, no caso, né, tem que, de certa forma, pressionar para que leis sejam mudadas, para que a cobertura... Fiscalizar como está sendo usado o dinheiro que já é destinado por lei para a saúde. Que a cobertura seja ampliada, eu acho assim, sabe? Seja ampliado. Se eles podem dar 10 injeções por mês, tem que ampliar para 15. Porque ninguém está livre de precisar mais do que aquilo que é o permissível, né? E essa é a minha opinião, né? Mas assim, mas está correto também, né, Serginho? Está correto. Eu acho que o ente público está aí para isso, para atender. E o legislativo está aí para cobrar. E tem que cobrar, tem que ser parceiro do executivo, mas tem que chegar junto. Como é que nós podemos resolver isso? É falando com o meu deputado? É falando com o meu senador? É indo no meu governador pedir? Né? Não pode parar ali só na fase do papel, olhar e balançar a cabeça. Vamos ver o que nós podemos fazer. Tem que ter algo mais, tem que ter um pouquinho mais de expertise e ir adiante, ir além. E tentar sempre o melhor para quem? Para a nossa comunidade, que na real somos todos nós, né? E toda vez que a gente consegue resolver uma situação que era individual, acaba aquilo indo para o coletivo. Com certeza. Né? E eu concordo com o que o Sérgio falou. Não é apenas dizer procure a defensoria. É o que eu, quanto cargo que ocupo, estou fazendo para mudar essa situação.
No mínimo, encaminhe junto, né? Vá lá juntos, ó, o caminho é esse, a porta é aquela. Nós vamos parar já, eu acho que é um minuto só mais. Deixa eu só dizer uma coisa que eu não queria que passasse desapercebido. Muitas vezes a gente precariza de tal maneira educação, saúde e outras coisas, porque daí a população ou quem de direito procura um deputado, procura o seu senador, aí esse senador vai mandar um dinheirinho, mas já vem com um dinheiro carimbado e vem um vote em mim, já está fazendo campanha. Isso também está errado, porque assim, eu tenho que fazer com que as coisas que são públicas, que são de Estado, funcionem, para não ficar dependendo da verba carimbada do deputado, porque daí eu vou votar no cara que me traz uma verba, mas isso tudo faz parte de um esquema que não me agrada, porque assim, eu não tenho que depender do deputado para ter saúde na cidade. Mas daqui a pouco o deputado estadual ele pode ativar as leis lá aqui no estado. Mas isso, assim como o federal pode provocar uma lei do governo federal. Entendeu? Muda todo o sistema do jogo. Sim. É o deputado que... Vamos para um breve intervalo e já voltamos. Aposte você também na nossa cidade. Montenegro, terra de grandes oportunidades. Uma iniciativa TV Mon. Você já parou para pensar no que realmente é a beleza? Eu sei, às vezes ela é tão presente que não precisamos buscar muito para encontrá-la. Porém, com uma rotina tão corrida, nem sempre conseguimos captar o belo à nossa volta. É por isso que eu te convido a prestar atenção em cada detalhe do cenário da sua vida. No horizonte delineado pelas curvas das montanhas, no sorriso das pessoas que você ama, no aroma suave das flores. Aos poucos, você começa a reparar em cada canto ao seu redor e quando menos espera, percebe que é capaz de enxergar beleza em todos os lugares. Principalmente a beleza que está dentro de você, porque é ela que constrói a melhor parte da sua história. Garden Rose Club, BR Incorporadora. Como você está construindo o futuro da sua empresa? Qual o legado pelo qual sua marca será lembrada e reconhecida? Investir em gestão ambiental é muito mais do que cumprir sua responsabilidade social. É associar sua reputação à força da sustentabilidade. É uma estratégia inteligente que gera valor e diferenciação, que cria conexão em consumidores conscientes, que coloca seu negócio na rota das oportunidades de crescimento e inovação. Constroem a imagem positiva que sua empresa precisa para alcançar os resultados traçados como metas do amanhã. Suas melhores decisões passam pelo compromisso com o meio ambiente. Junte-se a nós nessa jornada. ProAmb, um mundo melhor para as pessoas. Pessoas melhores para o mundo.
Voltamos e o nosso assunto é saúde. Como está a saúde no município de Montenegro? Clóvis. Infelizmente, né, Simone, a gente tem que estar contrariado. Montenegro, o cidadão sofre, né, nas mãos tanto do município, né, como do Estado. Na questão do município com o serviço básico, que é um caos. Não temos um amógrafo, não tem aparelho de raio-x, não tem nada de suporte para o médico, não tem laboratório, tem medicação, pede exames, mas não tem nada mais que avance na condição de ajudar o cidadão. Quando ele diz, o Percival ali, que procure defensoria pública, sim, todo mundo sabe e as pessoas, a maioria sabe, quando não sabe é indicado, que pode procurar a justiça. A justiça está aí para dar uso da palavra e vai respaldar o prefeito que não pode, como dissesse, não pode botar recurso em cima de qualquer condição. Então, quando a justiça manda, ele pega e age rapidamente. Que é importante também, mas não é o ideal. O ideal é que nós tenhamos um serviço condizente. O Percival tem um deputado, o deputado Lima, né, que é do partido dele, que mora aqui em Montenegro, que ele poderia muitas vezes servir de canalizar alguma coisa para Montenegro, trabalhar por Montenegro, falar por Montenegro lá na Assembleia Legislativa, né? E o Percival poderia ser o elo de ligação do município com o próprio deputado dele e do partido dele, e mora em Montenegro. É um deputado montenegrino, foi eleito por Montenegro na última eleição. Então, se perde com isso, se perde como cidadão. Nós temos o HM, assim, que estava numa condição totalmente de vulnerabilidade, né, todo mundo sabe, e que precisava melhorar o serviço. Semana ainda, segunda-feira, uma guria se acidentou e foi levada para ali, não tinha nada, teve que levar para Canoas imediatamente, porque não tinha traumatologista, não tinha nada. Então, o hospital não tem a condição de receber ninguém, mas não é culpa do hospital. Né? Eu sei que vocês muitas vezes têm um outro pensamento, que é um poço sem fundo, que eu ouvi essa semana aí de alguém, ontem, mas que lá é um poço sem fundo, não dá para pegar e roubar, desviar. Eu digo, não, eu não tenho essa acusação, eu não tenho esse conhecimento, isso aí é balela. Não, mas tem assédio. Não, assédio é outra coisa, tia. E assédio também, muitas vezes, é discutível, o assédio. Então, como está sendo discutido na justiça. Exato. Então, não dá para te pegar e levar, conduzir para esse lado essa questão, botar culpa em alguém tão fortemente. Nós sabemos que o hospital tem um custo forte e ele é filantrópico, ele é uma entidade do município, mas não é do município, não é do Estado. Antes era 100% SUS, agora não é mais. Então, o cidadão, o município, principalmente no meu entendimento, o município de Montenegro tinha que avançar mais, tinha que comprar mais serviço, tinha que botar gente dentro do hospital, porque tem médico que faz 6 meses que não recebe o seu salário, tia. E aí como é que funciona? Vai trabalhar de que maneira? Né, ele precisa de dinheiro para se manter, ele tem família, tem mulher, tem filhos, né? Então isso não é razoável também. Então, mas não é por isso que eles não atendem, porque eles estão atendendo bem. Eu ouço falar que as pessoas tentam o limite de ajudar as pessoas, mas não tem especializado, a especialidade que faz. Os próprios recursos, eles estão nos limites, estão se esforçando. Exatamente, mas ele não tem um traumatologista. Então, o problema não é com eles, o problema está em outro lugar. Exato, claro. E uma das coisas que está faltando é dinheiro, recurso financeiro. Tendo recurso, compraria mais serviço, e aí também fariam mais serviço, e aí também receberia mais o hospital. Como não tem o serviço, não tem serviço praticamente nenhum que traga recursos para o hospital fica nessa pendência aí, recebendo meia dúzia de dinheirinho ali, aqui, não consegue se manter, o cidadão fica descoberto, né, não recebe, e com essa baita da estrutura aí, que poucos municípios têm a estrutura que nós temos no HM. Então é uma pena. E a saúde municipal também fica devendo, porque não tem também. O que custa um raio-x? Quando ele fez a festa e gastou 1 milhão de festa, por que não comprou um raio-x e uma mamógrafo, Montenegro? Por que não comprou? Por que as mulheres, tem 5 mulheres na saúde lá, na Câmara de Vereador, por que não reivindicar, não reivindicam, não exigem
que o prefeito, eles são tudo da bancada do Amém, com exceção de uma lá, que é pelo menos teoricamente a da oposição, que é a Clau, né? O resto é tudo da base do governo. Todos os vereadores são da base do governo, mas tem 5 mulheres. Aí não tem um mamógrafo em Montenegro, não tem um aparelho de raio-x, isso é meia dúzia de pílula, um aparelho de raio-x. Não tem um aparelho de raio-x para o médico se orientar, para dar um diagnóstico, como já aconteceu em Montenegro, de estar com pneumonia e morreu a criança por causa que foi dada medicação errada. Porque não sabia, o médico não pode adivinhar o que está acontecendo lá dentro. Precisa o raio-x. Então, e aí fazem festa, e aí o cidadão bate palma quando faz festa. Então, mas, claro, quem bate palma é o jovem que não está precisando, mas tem o pai, tem o avô, tem a avó, tem familiares que estão precisando, o acidentado, e eles não contam com isso. E aí quando acontece, depois aí, mas não tem saúde. Não tem porque o povo não reivindica, não cobra dos gestores do município, o prefeito do município, que faça alguma coisa. E dos vereadores também, e das vereadoras também. As mulheres cobrar delas também para pegar. Claro que muita gente, eu não uso a saúde municipal, eu tenho Unimed, aí é muito cômodo, né? Mas 90% da população não tem nada, tem a saúde pública. Então nós temos que melhorá-la. E nós temos todas as condições para isso. Tem a UTI que foi reformada pelo Paulo Azeredo quando era deputado, em 2010, que estava em nível 7, botou em nível 10, e entregou ela toda reformadinha, novinha, com ar-condicionados novos, tudo, mesa, cama, tudo, réguas, tudo novinho. E está até hoje ali funcionando. Então, tendo uma UTI, nós já temos praticamente 50%, 70% da necessidade, mas aí o hospital tem raio-x, tem tudo, mas aí não tem, muitas vezes sai daqui de Montenegro para fazer raio-x em outro local, em outra cidade, nós temos no próprio hospital. Muito ruim isso aí. O Birajara diz o seguinte: boa noite, nós temos que rezar que não ficamos doentes e aí tomar um chazinho caseiro porque é complicado. Cíntia Vieira diz o seguinte: em pensar que o HM era referência. O HM não é de ninguém, mas todo mundo usa. Contigo agora para falar sobre a saúde. Bem, sobre a fala ali do vereador Percival, gostei que ele usou uma frase que eu gosto muito de usar aqui no Cidade em Debate, uma frase do Boris Casoy. Isso é uma vergonha! Né? Mas assim, eu acho que eu quero ampliar um pouco o debate. Muito se fala assim que tudo vai parar na justiça, né? Que o judiciário está se extrapolando. Não, veja bem, a questão da enchente está na Defensoria Pública. A questão da Corsan está na Defensoria Pública. Agora a questão da saúde vai para a Defensoria Pública. Então a própria Defensoria Pública já está, sabe, cheia de problema, entendeu? Por quê? Porque as coisas não estão sendo resolvidas no devido tempo e no devido espaço que devia ser resolvido. Então, realmente, isso é uma vergonha. Isso mostra que não se tem intenção de fazer, a não ser que seja obrigado a fazer. Que é complicado isso, né? Só faço se me obrigar. É uma vergonha. Mas quem sabe o Legislativo apresente um projeto para melhorar a saúde em Montenegro. Com certeza. São 10 lá, né? Quem sabe? A gente está esperando aí que os nossos vereadores trabalhem nesse sentido. Eles se cobram. Eu não sabia dizer raio-x antes, eu falei a biografia. Eu sou do teu artigo. Mas eu também. É a biografia que eu mesmo. Na mesma época, concordei contigo pleno, porque eu sou da mesma época, eu sou do tempo da biografia. O aparelho de raio-x hoje, né, a biografia que era de antes, ele sai na máquina ali, na hora que está fazendo, e o médico já está recebendo na mesma hora ele já, e quando chegar, saiu da sala do raio-x, ele já está lá dentro, já está com o teu pulmão e a tua parte de diagnóstico pronto para ti. Então, isso é uma qualidade, tia, mas aí eles não botam dinheiro. O que vai ter? Vai ter que ter mais uma pessoa trabalhando, vai ter que ter não vai ter muito dinheiro para a festa, mas o povo tem que pensa 2 vezes.
Até porque para fazer festa a gente precisa ter saúde. Mas o jovem tem saúde, naquele falou momento que- ele não pensa. O Marcos falou que travou ali, alguém tirou o pé do acelerador aí. Nossa técnica tirou o pé do acelerador. E travou o veículo, mas tá bom. Rodando de novo. Internet, sabe? Câmara encontrou uma forma de forçar a realização de um concurso público. Eles não vão aprovar mais nenhuma renovação de contrato emergencial para um ano. Vamos ver então o que diz a vereadora Josi Paz. E no que tange ao concurso público, conforme a nossa colega Ribe falou, a nossa preocupação ela é muito grande em relação à falta de profissionais em muitas áreas. E preocupados com isso, se tomou essa decisão, então, de que contratos temporários, quando chegarem nessa casa, a gente não aprova se forem de um ano por mais um ano. Pelo menos, então, de 6 meses por mais 6 meses, para que a gente pressione e assim saia o concurso o mais rápido possível. Porque nós sabemos o quanto que é necessário a gente estruturar os setores da prefeitura e, além de estruturar, com uma equipe que possa também não deixar morrer o fundo previdenciário de vocês, né? Então, é uma forma do Poder Legislativo também estar junto e ao lado de vocês, e ao lado da população também, porque espaços bem equipados, resultado é lá fora, lá na ponta, lá na população. Muito bem. Concurso público para Montenegro é de extrema importância. A defasagem está enorme. E a Câmara, então, colocou esse entrave para tentar forçar que o nosso Poder Executivo faça o concurso. Estevão. Eu acho que a Josi é interessante o argumento que ela usou ali, de chamar o concurso público, né? Mas a gente sabe que faz muitos anos que não tem, muita gente está se aposentando, não está se repondo, né? E que eu acho que o momento hoje, o que as prefeituras estão usando? É um subterfúgio, né? Para não aumentar a folha salarial. Nós temos aí, pelo que a gente escuta, né, dos nossos queridos professores, a gente tem já um aumento que não pode ser dado para o professor porque ultrapassa o limite, né, do que pode ser envolvido com a folha de pagamento, além dos 55%, né, da arrecadação. Então, assim, claro, a colocação de mais funcionários vai gerar o quê? Vai gerar um aumento maior da folha. Hoje as administrações usam o quê? A contratação de terceirizados, porque ela não entra naquela da folha. Os outros 55% de folha, os outros 45% pode ser usado com terceirizados também, né? Uma certa fatia dessa outra parte do bolo. Isso mas tá assim, na lei, isso é legislação? Que assim, tu não pode, a legislação diz que tu não pode gastar mais que 55% na folha de pagamento dos funcionários. Mas tu pode gastar isso como terceiro. Daí é o seguinte, os outros 45% que ficam dessa verba, eles são usados para todos os outros negócios, para administrar, comprar bens públicos, obras... E contratar serviços. Né? E aí prestação de serviço. Então, a prestação de serviço pode usar também, a terceirização entraria nesses contratos. Mas eu vejo assim, eu vejo que realmente é preocupante, porque o FAP é o que paga, a renovação do FAP vai ocasionando, né, um recurso para os aposentados, né, para alguém que porventura possa estar encostado. É preocupante. De novo, eu acho que volta na legislação, sabe? Diminuição de gastos, né? Diminuição de gastos de um lado, tu conseguiria fazer com que contratasse, com que aumentasse o salário dos professores, né?
E do outro lado, a lei poderia ampliar essa margem também, essa margem de 55% para o funcionalismo. E aí poderia dar um aumento para os professores, poderia... Né? Tudo é baseado, a folha de pagamento tudo é baseado na legislação. Né? Na legislação. E cada vez mais nós temos mais pessoas na comunidade. Cada vez mais nós precisamos de um quadro maior de funcionário. Sabe? Só que eles não se ateram ao detalhe que é o seguinte, se eu preciso de mais funcionário, eu tenho que ter mais recursos para pagar os professores, para pagar o funcionalismo. A Rita de Cássia aqui está ajudando, ela participou ontem da reunião lá na Câmara de Vereadores, e ela diz o seguinte, são 5 anos sem concurso público, e sendo que o último só foi para profissionais de educação. Clóvis. É inegável que o município também tem muito interesse em manter contratos. Estou falando do município, que eu quero dizer é o gestor público, o prefeito. O prefeito municipal tem interesse. Por que tem interesse? Porque ele que faz a última palavra nos contratos. E esses contratos que o município faz, esse cidadão fica de refém do município, do prefeito, do gestor, porque ele não tem estabilidade nenhuma, ele tem CLT. Então ele não tem a condição de pegar aí como uma pessoa que fez um concurso, que ele não depende do prefeito, ele vai fazer um bom trabalho e dificilmente ele vai ser posto para a rua do município, porque ele tem um concurso e, além de tudo, nesse concurso ele vai participar, vai contribuir com o FAP, né, que é a Previdência Municipal, e essa Previdência Municipal está ficando deficitária, está ficando com problema. Já me falaram, inclusive, não sei, aí talvez que tenha maior informação, e disseram que o município já está colocando dinheiro já no pagamento dos aposentados. Segundo, mas se está botando, não está, mas vai acabar botando. Então vai se tomar. Mas o pior de tudo é a questão política dessa questão. Já tem os CCs, tem lá 100 e poucos CCs que trabalham para quem? Para o prefeito, porque o prefeito que coloca eles lá. Prefeito, os vereadores, mas os vereadores também são tudo atrelados ao prefeito, então é tudo do mesmo nicho. E aí depois vem os contratos ainda, que tem aí diversos, e eles se vão pedir o concurso é porque estão com medo, porque isso vai dar problema. Vai dar problema para o gestor, vai dar problema para o prefeito, porque esses contratos também não são legais, porque tem que chamar concurso. Depende da folha de pagamento, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Se vai acabar na defensoria pública também? Não, vai acabar na justiça, né? vai acabar em bolo, né? Com certeza vai acabar. Procura a defensoria pública. Isso não é defensoria, né? Isso é justiça. É justiça mesmo. Não, e vai ter problema com o Tribunal de Contas e tudo. Eles têm tribunais que controlam as finanças do município e como está sendo gestado o município. E isso aí é cabo eleitoral. O contratado vira cabo eleitoral. Por quê? Porque ele depende do gestor. Quem é que autoriza ele? Quem é que põe ele lá? O prefeito. Então é mais um cabo. Tu imagina que cabos eleitoral. Cada um numa atividade, um no futebol, um do outro. Isso vira uma bola de neve que está acontecendo no município, né? A gente está vendo aí. Então, isso não é bom para o cidadão, não é bom para nós. Nós precisamos de uma oposição forte, uma oposição que chame atenção para esse tipo de coisa. E daí, se eu fizer um concurso público agora, por exemplo, Clóvis, e nesse concurso aí eu coloquei que eu tenho 500 vagas, né? De vários setores. Certo. Passou no concurso público, apresentou os títulos, já estão aptos a ser contratado. Certo. Significa que eu vou tirar alguém 500 CCs. Ou que os CCs fizeram a prova e estão entrando pela porta da frente através de concurso público, gente. Sim. É essa a situação. É isso que a gente precisa colocar aí para que a população entenda que o concurso público, a pessoa que se deu o mérito para estar naquele cargo. Ela não foi apadrinhada por este nem por este. É mérito dela ocupar o cargo que ocupa. Então, assim, pedimos à administração que faça
o seu trabalho. Que esse concurso saia logo. O espaço que o cidadão lutou para entrar no serviço público, ele não fica dependendo de ninguém. Exato. E é universal, dá condição para todas as pessoas iguais da cidade. Não é um igual ao cara. CC, tudo bem, o governo vai continuar tendo seus CCs. Isso é de lei. 130 nomes lá que tem lá, 140, 150. Muda a lei se for o caso. Não, mas tem. O vice-prefeito dizia sempre que não ia querer tanto CC, ia ter 70, 60, 80. Esses dias eu conversei com ele num local aí, e eu, talvez tu vai incrementar alguma coisa. Não vou mexer em nada. Vai ficar tudo igual, entende? É a mesma coisa. Eu quero dizer que todo mundo sabe que o concurso dá condição igual para todo mundo. As pessoas vão lá, se inscrevem, tudo, e fazem o concurso. Passou, entende? É os melhores que vão passar, vão servir o município. Né? Exatamente. Não é o que o prefeito escolheu. Eu quero ter, se Deus permitir, eu quero estar aqui mais vezes no programa, sexta-feira, e eu quero numa sexta-feira dizer, saiu um concurso, sabe? Os vereadores foram atrás para que saísse o concurso, porque, pelo que eu vi aqui, a sessão estava lotada de funcionalismo. O que tu diz para o funcionalismo quando tu tem uma plateia, tu fala para a plateia que está presente, né? Então, dizer que vai lutar por concurso porque a plateia está ali, tomara que eu esteja enganado, e eu quero admitir aqui no programa numa sexta-feira, sabe? Eu chegar com uma plateia lotada de funcionários e dizer assim, não, nós vamos lutar para que faça concurso, tomara que todos os outros 9 junto com ela vão para esse lado de que saia realmente o concurso e supra a necessidade de atendimento à população, porque nada mais é, o funcionalismo público existe para quê? Para atender a população. Com certeza. Bola contigo. Esse debate também precisa ser ampliado, né? Porque existe uma tendência, né, de privatizar as coisas públicas, né? O Estado mínimo, aumentar o lucro, aquele discurso, né? Isso também esse discurso também está contaminando, né, as prefeituras, já tem no Estado, né? Inclusive temos aqui a vice-presidente, né, do CEPERGS, é isso? Isso. Senhora, professora aqui, Simone, já tem uma proposta de privatizar a educação no Estado do Rio Grande do Sul. Então, isso aí tudo faz parte, né, desse discurso aí de privatizar tudo, né, deixar tudo na mão da iniciativa privada, né, e quem tem dinheiro paga e quem não tem, até logo. Vai se queixar por isso. Vai para a defensoria. Vai para a defensoria. Procura a defensoria. Eu não tenho absolutamente conhecimento, experiência nessas questões públicas, né? Mas eu vivi na indústria eu vivi uma coisa que eu acho que dá para fazer um paralelo com o que a gente vê na questão pública. Teve uma época que nas indústrias a moda era o que eles chamaram de reengenharia, ou seja, terceirizar, porque daí a gente conseguiria uma empresa especializada em segurança patrimonial, por exemplo, ela te atenderia melhor do que tu ter o teu guarda na portaria como funcionário teu. A equipe de manutenção contrataria a manutenção terceirizada, porque eles são especialistas em manutenção, entrariam... E assim, os caras da qualidade, os caras de tudo que é coisa possível. O restaurante foi privatizado, tudo foi privatizado, porque daí estaria mais eficaz, mais eficiente, inclusive. E isso foi um desastre. Porque tem uma coisa que acontece quando terceiriza, é que assim, o cara não veste a camiseta. Primeira coisa. O funcionário aquele está cumprindo um horário, eles mandaram fazer isso aqui, eu vou fazer, e azar, e é assim, e pronto. E muitas vezes ele é menos qualificado, muito mais baixa qualificação do que se fosse um funcionário de carreira na prefeitura, alguém concursado, bababá. Então, a empresa terceirizada tem um objetivo, que é lucro. Para ter lucro, ela precisa botar uma qualificação de salários baixos. E aí vira uma caca.
vira uma caca. Então, assim, a eficiência vai para o saco, a eficácia vai para o saco, porque essa empresa, por exemplo, se faz manutenção, ele vai fazer uma manutenção meia boca, porque ele ganha por hora de manutenção, então tomara que quebre logo depois, porque daí ele vai prestar mais uma vez o serviço e assim por diante. Então, a qualificação do serviço público, com essa coisa dos terceirização, baixou o nível de qualificação, muito. E mais somado aos CCs, que são os cargos de confiança, que cada vez são mais... Esses caras estão ali não por causa dele, nem entende muitas vezes, o cara coloca numa secretaria, o cara não sabe nem a diferença entre melancia e pepino, mas ele é um secretário da agricultura, ou um secretário E aí, assim, ele está ali por quê? Por uma conveniência, vocês sabem que eu estou falando, de quem eu estou falando, é uma conveniência partidária, ele é um cabo eleitoral, então eu tenho que acomodar os meus para a próxima campanha. Então, nós estamos rumando para o desastre, cada vez maior. E aí não adianta nós ficar gritando depois no microfone e mandando as pessoas procurar a defensoria pública, porque o caos já está instalado. Nós estamos falando de estado mínimo, né? Porque a privada é mais eficiente, e não é verdade. É só olhar no Brasil aqui quais são as empresas do Brasil que são referência mundial. Qual que é? Petrobras é uma, Embraer é outra, uma brasileira, de privada, que é referência mundial. Então, esse discurso de que o Estado mínimo se o Estado mínimo é o que nós queremos, por que a gente se degladia tanto para ganhar a eleição? Se estamos defendendo um Estado mínimo, a JBS hoje é uma referência mundial. E a iniciativa privada. Não quis dar com os peitos de novo. Claudete Max da Silva diz o seguinte: só neste ano já foram aprovados pela Câmara 266 contratações temporárias de excepcional interesse público. E tem um projeto tramitando com mais 53 contratações temporárias, remanescentes do ano passado. Nem sei mais quantos contratos temporários hoje estão atuando. Os serviços não têm continuidade. Concurso já para todas as categorias. 266 com mais 53 são 319 contratos. E mais 150, mais 170, que tinha? Mais 170, 200 CCs. Dá um exército para trabalhar. 499 pessoas. E essas pessoas todas serão provavelmente trocadas na próxima gestão, se não for o mesmo prefeito. Sem dúvida nenhuma. Esse aí entra gente inexperiente de novo. Mas alguém vai chamar para aprender, vai levar quanto tempo? Arredondando, números redondos, 500 contratos. Então, foi realizado nessa semana em Montenegro o segundo seminário sobre desafios climáticos, promovido pela ACEGAP e organizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, com patrocínio do CONFEA. O evento teve palestras sobre temas como logística reversa, resiliência climática, educação para redução de riscos e investimento para prevenção de desastre. E aí eu pergunto aqui a vocês, se vocês estivessem nesse evento e pudessem dar alguma sugestão, qual seria? Gelson. Bem, o que precisa ser feito, na realidade, é cumprir as leis. Existe a legislação ambiental do Brasil, é uma das legislações ambientais mais modernas do mundo, mas que não é cumprida. Vou dar um exemplo bem simples, tá? Um exemplo bem simples. Se passa uma água aqui, para proteger o cidadão, ele não pode, 30 metros para lá, 30 metros para cá, ele não pode construir. Aí o que acontece? Ele constrói uma casa em cima do curso d'água. Quando der uma erosão ali, o que vai acontecer? Vai cair a casa dele. Então, uma coisa que a gente precisa aprender, a legislação ambiental não é para te prejudicar, ela é para te proteger. Então, nós precisamos obedecer a legislação ambiental para proteger a nossa vida. Simples assim. Muito bem. Sérgio?
Eu acho que a gente deveria, nós temos muito pouco tempo, e a gente deveria, esse é o assunto, né, do mundo, este é o assunto. Então não adianta nós vamos se nós não enfrentar isso aqui, essa questão climática, e ele é muito amplo, e aí eu vou lembrar do Lutzenberg, vou lembrar da Ana Primavera e outros que alertaram há muitos anos atrás, poucos anos atrás até, dizendo que ia dar caca. Vocês parem de fazer isso que vai dar caca. E aí estão dizendo, não, são esses extremistas, né, esses ecochatos, não sei o quê, e nós estamos vivendo essas situações agora. E está cada vez pior. E, no entanto, a gente continua galopando em direção ao abismo, galopando. É veneno, é compactação de solo, queremos fazer canal extravasor, e nós estamos indo rumo a um desastre muito grande. Então o cara faz um dique, aí o outro faz o quê? Agora a ponte foi destruída, tem que fazer uma ponte com 20 metros mais alto. Isso não vai parar. Então nós temos que falar sobre isso. Então o assunto não pode ser debatido de forma superficial e com gente e não ouvir os especializados, os que sabem das coisas. Ficar só com um papinho, chavões superficiais não vai funcionar. Muito bem. Vamos ver quem é o felizardo da noite que vai levar para casa uma deliciosa pizza Valentina. E hoje acaba em pizza mesmo o programa, né? Sempre acaba em pizza. E o contador está correndo, 5, 4, 3, 2, 1. Quem está assistindo está vendo isso. Marlise Schmidhaus. Ô, Schmidhaus! Parabéns! Encaminhe para nós o CPF e faça seu pedido da Valentinas. 45. Hoje é 45. 45 centímetros. Na última sexta do mês é 60. Simone, eu vou falar rapidão sobre esse assunto aí. É 1 minuto. Eu diria para ti assim uma coisa, ó. Eu chamaria tudo isso de tratamento igualitário. O que é igualitário? É quando eu corto uma maricá e tomo uma punição graúda. Multa, me prendem, fazem coisa. Uma grande empresa mata 2.000 a maricá e a ela nada acontece. Eu acho que tem que tratar não só o pequeno crime, porque assim, ó, eles não é de igual o tratamento. Uma grande empresa, ela polui o nosso rio em 5 minutos. Não é eu que vou jogar ali no rio um pedacinho da minhoca para pescar um peixe, né? Não é eu que vou pegar um bagre na praia, ali na praia como turista, pegar um bagrezinho e os caras vão me prender e me autuar. Eles têm que autuar o navio, aquele que está lá fora, pescando 20 milhões de quilos de bagre. Então eu acho que para cuidar do meio ambiente tem que ter um tratamento igualitário. Tem que tratar o grande e o pequeno da mesma forma. Vou te responder bem rapidinho, porque assim, eu trabalhei com grandes empresas. Esses caras, eles vão se queixar para o bispo. Quem é o bispo? O senador, o deputado. E aí bloqueia tudo. Mas tu viu um presidente dos O cara Estados tem Unidos muito lá poder. negacionando o Eles meio têm ambiente? muito poder. Então não vai ter nunca tratamento igualitário enquanto as coisas andarem pela mão do deputado, pela mão do senador. O meio ambiente é muito... Vai acabar na defensoria. Necessário Chama cuidar. defensoria, exatamente. Não, a defensoria Agradecemos a você que esteve conosco na noite de hoje. justiça mesmo. Dizemos o seguinte: tenham domingo um excelente Dia dos Pais. Sejam exemplos a seus filhos. Abracem mais, Meus conversem mais. Meus filhos não precisam me dar mais presente. Boa noite. Suficiente. Já está liberado. Você já parou para pensar no que realmente é a beleza? Eu sei, às vezes ela é tão presente que não precisamos buscar muito para encontrá-la. Porém,
com uma rotina tão corrida, nem sempre conseguimos captar o belo à nossa volta. É por isso que eu te convido a prestar atenção em cada detalhe do cenário da sua vida, no horizonte